Fazer contato com o pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Denis Pacheco. Bom dia, Denis. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Denis, ontem foi lançado o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, trazendo diversos dados relativos à violência no Brasil. Mas primeiro queria perguntar para você a respeito de dois aspectos, né, dessa variedade de dados que a gente tem. Primeiro que houve um aumento no número de mortes violentas intencionais, ou seja, homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e também as mortes em decorrência de intervenção policial, que chegaram a 50.033 no ano de 2020, um aumento de 5%. E também houve aumento de armas em circulação, uma explosão de registros, são 1.200.000 armas nas mãos de civis. Queria que você comentasse esses dois dados e também que dissesse para a gente se há uma relação entre um dado e outro, mais armas em circulação, mais violência. Bom, o governo Bolsonaro trouxe uma série de medidas, né, de flexibilização do controle de armas. Isso fez com que de 2017 para 2020 o número de armas nas mãos de civis dobrasse. E aí, nesse mesmo período, a gente teve uma diminuição da destruição de armas por parte do Exército, de 73%. E aí, o cenário que a gente vive hoje é de uma arma particular disponível para cada grupo de 100 brasileiros, né? E isso mesmo nesse contexto em que a gente sabe que essas medidas são impopulares, né, quer dizer, 70% dos brasileiros são contra a flexibilização do acesso de armas, e a gente acompanha também, né, esse aumento nas mortes violentas intencionais. Me parece que esses dados estão relacionados, sim. Existem uma série de pesquisas e de evidências indicando para as relações entre o aumento de circulação de armas e o aumento da letalidade violenta. O Atlas da Violência sempre publica dados nesse sentido, né, relacionando aumento de homicídios a aumento de circulação de armas. E aí, quais foram os principais eventos que favoreceram esse aumento das mortes violentas intencionais para além do aumento de circulação de armas, né? Teve motim das polícias no Ceará, que desestabilizou uma série de políticas públicas que estavam sendo realizadas no estado, que era um dos principais estados, né, responsáveis pela redução que a gente teve nas mortes violentas intencionais de 2018 para 2019. Teve a pandemia de Covid-19, que reduziu a circulação de pessoas, reduziu os crimes patrimoniais, mas acabou aumentando a competitividade violenta, né, das facções criminosas em uma série de estados, especialmente nos estados estratégicos, que são rotas importantes para o tráfico de drogas. E acho que um outro dado importante é salientar que 138, né, dos mais de 5 mil municípios do país concentram quase 40% das mortes violentas intencionais, né? E aí a gente tem essa manutenção do perfil das vítimas, são sempre jovens, majoritariamente negros, pobres, periféricos, e essas políticas de segurança pública que permanecem resistentes a investir em políticas focalizadas, né, que foquem nesses grupos de maior vulnerabilidade. E em relação justamente à violência por parte das forças policiais, 2020 foi um ano que as polícias nunca mataram tanto desde 2013, 6.416 vítimas, e isso num contexto de pandemia, né, com restrição de circulação. O Rio de Janeiro, inclusive, ele foi no sentido contrário, teve uma queda no número absoluto de mortes, mas não por conta de ações do governo do estado, e sim por conta da determinação do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu operações durante a pandemia de Covid-19, o que também infelizmente não evitou que ocorressem episódios como o massacre de Jacarezinho. Então, na verdade, as forças policiais continuaram atuando de forma violenta, Denis. E a que você atribui isso? E qual a responsabilidade, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, que vive passando mensagens de apoio a esse tipo de ação violenta por parte das forças de segurança? O que a gente nota é uma tentativa de instrumentalização político-ideológica, né, do presidente em relação às polícias, inclusive tentativas de instrumentalização, de aparelhamento, desde o motim das polícias no Ceará também. O aumento, a letalidade policial não aumentou justamente porque a gente teve reduções importantes
no Rio de Janeiro e em São Paulo. A redução no Rio de Janeiro aconteceu por conta da DPF 635, né, do Supremo Tribunal Federal, que acabou proibindo operações nas favelas do Rio durante a pandemia, que não foi integralmente cumprida, mas acabou tendo uma importância significativa, né, na redução da letalidade policial nesses lugares. E infelizmente, mantém o mesmo padrão de polícia-violência no resto do Brasil. A gente tem um crescimento da letalidade policial em uma série de estados, né, como, por exemplo, o Amapá, que tá com a maior taxa de letalidade policial do Brasil, uma taxa altíssima, e isso é um demonstrativo, né, da falta de controle das polícias, porque onde a gente teve dispositivos de controle sendo implementados, ainda que de maneira localizada, pontual, a gente viu uma queda significativa, né, como aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em São Paulo, eu acho que justamente por conta dessa mudança de discurso, né, do governador João Dória em relação à letalidade policial, que passou a ser menos aceita, né? A gente acompanhou no começo do governo do João Dória que ele tinha um posicionamento mais a favor da letalidade policial, de ações violentas por parte da polícia, que acabou sendo transformado ao longo do tempo justamente por conta dessa pressão da imprensa e da opinião pública em relação a casos escandalosos de violência muito brutal por parte das polícias de São Paulo. E falando também de um aspecto que você tocou, Denis, que é o aspecto racial, nessa questão da violência policial. Apesar de ser 56,3% da população brasileira, os negros são vítimas de 78,9% das mortes cometidas por policiais no país. E na outra ponta, apesar da maioria dos policiais brasileiros serem brancos, são os agentes negros que também mais morrem em serviço ou justamente no período de folga no país, né? Quer dizer, a estrutura racista da sociedade brasileira ela acaba se refletindo nas duas pontas no que diz respeito à violência policial, Denis. Sim, de fato, né? A gente tem 77% das vítimas de morte e violência intencionais negras, 79% das vítimas de letalidade policial negras e quase 63% dos policiais mortos negros, né? Quer dizer, os negros somos os que mais morremos nesse país e isso não é de hoje, já existiu uma longa série histórica com esse mesmo perfil de vitimização, né? Então, acho que isso pode ser atribuído a uma herança, né, essa chaga da escravidão no país, essa pós-colonialidade mesmo, né, quer dizer, a população negra sempre foi vista como uma população descatável, como uma população menos digna de direitos, para quem nunca foi garantido, de fato, o direito à vida, e esse modelo de policiamento que a gente adota aqui, que é muito focado em apreensões, em flagrante, né, em abordagens policiais e que acaba prendendo, abordando e matando mais pessoas negras de forma absolutamente injusta, né? Quer dizer, algo que é inerente não só à polícia, mas ao sistema de justiça brasileiro como um todo, envolvendo aí também o Ministério Público e o próprio Judiciário. De fato, especialmente, acho que é preciso responsabilizar o Ministério Público, porque se a polícia consegue agir de maneira tão violenta, sem nenhuma proporcionalidade no uso da força, porque o Ministério Público não está fazendo o seu papel de monitorar e de controlar externamente a atividade policial, né? Lembrando que isso, inclusive, é uma função constitucional do Ministério Público, né, mas que, de fato, é pouco efetiva. Infelizmente, boa parte dos integrantes acabam sendo parceiros, na prática, inclusive, dando voz, né, a diversos processos que a única testemunha é justamente o agente policial, Denis. De fato, e para além disso, né, a gente tem, sempre que um policial mata uma pessoa, é preciso que isso se transforme em um inquérito policial. E ao longo do inquérito são ouvidas testemunhas, muitas das vezes a única testemunha ouvida é o policial de fato, e a gente tem o desenvolvimento, né, das provas periciais. E olhando para esses processos, né, para os inquéritos e para os processos que são arquivados e denunciados pelo Ministério Público, a gente vê que o Ministério Público deixa de denunciar uma parte imensa desses processos, apesar de as provas periciais
apontarem para indícios de uso excessivo da força, né? A gente está falando, aí eu estou falando aqui de adolescentes de 14, 15 anos, muitas das vezes, que são assassinados com 5, 6 tiros pelas costas, assim, tiros na cabeça. Então, são evidências muito fortes, né, de uso excessivo da força, e ainda assim o Ministério Público escolhe arquivar esses casos justamente por aderir sem qualquer crítica, sem qualquer, enfim, preocupação com a verdade ao discurso do policial de que foi legítima defesa. E, Denis, quando a gente fala dos segmentos mais atingidos pela violência no Brasil, existe a população LGBTQIA+, né? Nesse segmento, o número de homicídios, por exemplo, em 2020 cresceu 25%, de estupros 21%. Também houve aumento de 21% no número de agressões, né? São 1.169 registros de lesão corporal em 2020, ante 967 em 2019. Aqui você atribui esse aumento em diversos índices de violência contra a população LGBTQIA+. Bom, primeiro, acho que é importante ressaltar que os principais registros de violência contra a população LGBT são realizados por organizações da sociedade civil, né? Então, os registros mais confiáveis que a gente tem são feitos pelo Grupo Gay da Bahia e pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. E eles são muito maiores do que os registros oficiais que a gente noticiou nesse anuário, né? Quer dizer, o Estado ainda registra menos do que essas organizações da sociedade civil. Então, me parece evidente, como aponta a própria ANTRA, que a gente teve um aumento significativo da violência contra a população LGBT de 2019 para 2020, o que eu entendo como parte da consequência, né, desses discursos intensificados de ódio, né, promovidos também pelo presidente da República e por um setor político que instrumentaliza o ódio contra a população LGBTQIA+, para obter rendimentos políticos, né, rendimentos eleitorais desses discursos de ódio populistas, mas também me parece sinalizar para um aumento da vontade política, vontade institucional de registrar esses casos e, quem sabe, talvez de enfrentá-los, apesar de a gente ter um Estado que ainda é muito omisso, né, em relação à proteção dessas populações, como a gente percebe nas pesquisas realizadas a respeito da implementação, né, da decisão do STF de criminalizar a LGBTfobia como crime de racismo, que acabou não gerando resultados muito satisfatórios. Assim. A gente percebe que as vítimas têm muita dificuldade de seguir em frente com o processo, elas são desincentivadas a levar adiante esses processos, a registrar o boletim de ocorrência. Quando esse registro acontece, os delegados majoritariamente optam pela categoria tipificação, né, de injúria racial, ao invés de tipificar como racismo, que é o que seria devido, ou acabam optando também por lesão corporal, enfim, tipificam de outra forma que não racismo, e aí a gente percebe essa discrepância muito grande, né, esse abismo entre o número de registros de injúria racial e o número de registros de racismo, que acaba afetando tanto a população LGBTQIA+, quanto a população negra nesse momento de tentar enfrentar o discurso de ódio pelas vias institucionais. Agora, Denise, os dados do anuário também mostram que em 2020 havia um contingente de 753 mil presos no Brasil. E nós sabemos que as condições do sistema carcerário brasileiro são péssimas quando comparadas com quase qualquer outro país no mesmo nível de desenvolvimento no Brasil. E o que isso mostra também, evidencia o do nosso punitivismo, né, do sistema de justiça brasileiro, que é bastante seletivo, e de que forma isso acaba contribuindo também para o aumento dos índices de violência no país, Denis? Bom, o que me parece é que a gente tem esse modelo de policiamento muito focado em prisões e muito focado no combate ao tráfico de drogas, né, que foi tornado crime hediondo aí pela Lei de Drogas de 2006, e é uma absoluta prioridade do nosso modelo de policiamento. E isso acaba fazendo com que pessoas negras muito jovens, muitas das vezes, como a gente não tem uma lei que objetivamente determine a quantidade de droga
que qualifica o crime de tráfico em relação à quantidade que qualificaria o usuário, né, a gente acaba tendo muitas prisões de pessoas que deveriam ser enquadradas como usuárias, mas são enquadradas como traficantes, e isso acaba sendo um prato cheio, né, para as facções criminosas, justamente porque você tem pessoas que não deveriam estar presas em primeiro lugar, convivendo e sendo coagidas, inclusive, por essas grandes facções criminosas, o que acaba, de certa forma, empurrando uma grande população para essas atividades criminosas mais perigosas, né? Acaba profissionalizando criminosos dentro dos presídios, justamente esses espaços onde eles não têm nenhum direito garantido, né? Quer dizer, a gente tem prisões extremamente superlotadas, sem qualquer condição adequada para a habitação humana também. Quer dizer, os presos ficam desassistidos ali e os familiares também, né? E aí as facções criminosas se aproveitam dessa ausência do Estado justamente para conseguir adquirir mais poder, Denis. E o pior de tudo é pensar que não se trata de fato de uma ausência de Estado, né? Porque os presos estão sob a tutela do Estado. Então, na verdade, um papel cooperativo do Estado na expoliação, né? No desrespeito aos direitos humanos dessas pessoas. E aí, durante a pandemia de Covid-19, acho que é importante tentar explicar para quem está nos ouvindo que o Estado não garante, por exemplo, pasta de dente, não garante produtos de higiene básica, não garante, por vezes, a alimentação desses presos. Então, as famílias é que são as principais responsáveis pela manutenção da vida, né, desses presos nas prisões, com os famosos kits jumbo, que são kits de sobrevivência mesmo que as famílias levavam para os presídios e cuja distribuição acabou sendo muito impactada pela pandemia de Covid-19, justamente porque a gente teve uma interrupção das visitas, né? E então é até difícil de acessar informações sobre isso, mas a gente sabe que teve uma piora muito significativa na condição de vida desses presos durante a pandemia, e eu acho que a gente nunca pode falar nesse contexto de uma ausência de Estado, né, mas de uma presença absolutamente opressiva do Estado em relação a essas populações carcerárias. A ausência do Estado em relação a direitos, né, mas o Estado bastante presente, como você ressaltou, no seu papel opressor. Inclusive, existe muita dificuldade da gente saber, né, o real estado do sistema carcerário brasileiro, porque existem vários governos que não fornecem dados básicos, inclusive relativos a casos de Covid-19 e também de pessoas que morreram em decorrência da doença. Então, existe ainda esse problema de um verdadeiro apagão estatístico que é proposital de algumas autoridades, Denis? Existe de fato, né? E com a interrupção das visitas, quer dizer, a gente só tem acesso ao que o Estado fornece. Então, a gente fica preso nessa narrativa de garantia de direitos que a gente sabe que nunca aconteceu nos presídios brasileiros. E na crise de Covid, me parece, pelo menos, né, se a gente pensar que a aglomeração em espaços fechados é o pior cenário para o contágio, somando com o fato, né, de a gente ter agentes prisionais que vêm e vão dos presídios, né, que são vetores importantes de transmissão e que acabaram demorando para ser vacinados, né, demoraram para ser considerados grupo, grupo de trabalhadores essenciais, me parece que tudo corroborou, né, tudo facilitou o contágio desses presos que também não tiveram direitos garantidos, justamente por conta dessa resistência do sistema de justiça de soltar, né, de conceder liberdade provisória para presos que estavam também entre os grupos de maior vulnerabilidade em relação ao contágio, à Covid-19 também. E, Denis, em relação ao cenário da violência de uma forma geral no Brasil, que é retratado nesse cenário brasileiro de segurança pública, que tipo de política pública, na verdade, poderia ser adotada de forma imediata, a curto prazo e também a médio e longo prazo para a gente reverter esse quadro no Brasil? Bom, é possível
em primeiro lugar, as soluções para os problemas da segurança pública, elas não são extremamente complexas, né? Falando em controle da letalidade policial, as soluções são administrativas, quer dizer, implementar maior controle sobre as polícias demanda vontade política, especialmente do Ministério Público. No que diz respeito às mortes violentas intencionais, é possível fazer transformações significativas se a gente começar a investir em políticas públicas focalizadas, né? Então, romper com essa narrativa de que é preciso investir em políticas públicas universais, né? Quer dizer, a gente viu reduções significativas nas taxas de homicídios contra pessoas brancas, mas aumentos significativos nas taxas de homicídios contra pessoas negras, né? Então, usar essas políticas públicas nos mais vulneráveis me parece a escolha mais eficaz, eficiente e transparente para o Estado, caso ele queira, né? E aí eu acho que esse é o ponto. Não existe essa vontade institucional e política de proteção dos direitos da população brasileira em relação às mortes violentas intencionais no Brasil nesse momento. Eu acho que é isso que precisa mudar. Denis, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Conversamos aqui com o pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Denis Pacheco. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.